A criança que você foi se orgulharia de quem você se tornou? Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o Artcast, a sua dose de pensamentos artísticos e criativos. E o episódio de hoje não poderia ser diferente. Vamos conversar um pouquinho e nos conectar com a nossa criança interior, fazendo uma homenagem ao dia de ontem, que foi o Dia das Crianças. Vamos falar um pouquinho sobre isso e como essa formação, esse pensamento, as nossas vivências, experiências lá com a nossa infância impacta na nossa profissão, no nosso ser artista. Mas antes, vamos ao post-it do dia. Sim, post-it do dia. Vai ser um momento inicial dos nossos episódios, onde eu vou trazer algumas dicas, algumas dicas mesmo para você ir vivenciar, experienciar arte. E para iniciarmos este post-it do dia, eu quero indicar a peça Frida Kahlo, Viva la Vida, que está no Teatro Vivo. Vai ficar... Enfim, não tenho... Eu sou super suspeita para falar de Frida. Eu sou muito, muito, muito fã da Frida. Não só da Frida artista, mas também da Frida mulher, da história em que ela escreveu, em que ela vivenciou. É uma artista revolucionária que, para todas nós mulheres, traz uma bandeira muito forte, uma assinatura muito forte. E essa peça traz um solo de uma Frida solar, de uma Frida não sofrida, mas uma Frida que traz, que comemora o Dia dos Mortos cozinhando, e com a atriz Cristiane Trisserri, que faz esse solo incrível, trazendo essa bandeira dessa artista que é tão forte ainda hoje. Então é muito importante. A Frida foi uma das artistas que encabeçou o século XX, falando de feminicídio, falando da artista mulher no mercado. Enfim, é uma peça que precisa ser vista, que estava, na verdade, desde 2020 em cartaz, acho que até um pouco antes, mas que agora está com esse momento em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Vivo. Então vai ficar do dia 6 de outubro até o dia 27 de outubro, todas as quintas-feiras, de outubro, obviamente, até as 20 horas. Tem 55 minutos a peça, é super curtinha, vale a pena. Numa quinta-feira, eu sei que quinta é complexo para nós, trabalhadores brasileiros, mas dá para ir assistir, uma peça tranquilinha, rapidinha. O valor também do ingresso vale a pena, a inteira tá R$50, então artistas aí que pagam meia, 25. Vale a pena. Direção ainda do Cacá Rossetti, que é um excelente diretor. Vale muito, muito, muito a pena. E esse é o primeiro post-it. Vamos então ao segundo post-it. Post-it número 2, para uma indicação para quem tem pequenininhos, para quem tem os piquerruchos, as criancinhas, mas também para todos os artistas que precisam assistir infantis. As peças infantis traz uma complexidade estrutural profunda para segurar esse público que está sendo formado no teatro. Então é muito interessante e é óbvio, eu estou indicando aqui a 25 Produções, os meus amigos Aislan e Gabriela, que encabeçam essa produtora já há um tempo, são mestres de teatro infantil, teatro escola. E a peça é O Castelo da Bruxa, vai ficar também neste mês de outubro, todos os sábados às 15 horas no Teatro West Plaza. Então levem seus pequenininhos. O Aislan é um cara que está escrevendo para o teatro infantil já há um tempo, domina muito este público. Quem sabe eu trago ele aqui um dia para a gente entrevistar, né? Mas é isso, essa é a minha indicação para infantil, já que estamos falando do mês da criança. Não podia deixar de indicar um infantil. E vamos ao terceiro e último post-it deste episódio.
último post-it. O nosso clube, o nosso Close Friends, nosso clube de assinaturas ainda está aberto para assinantes, então não vai ficar por muito tempo, acredito que até o final de outubro, depois verifico a data para vocês da assinatura, mas está aberto. Então o Close Friends é um lugar para você desenvolver a sua carreira e os seus projetos com o meu apoio, a minha ajuda, o meu incentivo, o meu estímulo. Então é um lugar no Instagram que através de vídeos e de lives, mentorias ao vivo, a gente vai falar sobre carreira e projetos para artistas. Então, se você quer vivenciar uma mentoria, se você quer vivenciar uma gasolina diferente no seu carro artista, no seu carro projeto, vem comigo que ainda estão abertas as assinaturas. Se você quiser saber um pouco mais, vai lá no Instagram, @podcastartcast. E se você quer divulgar a sua peça, a sua exposição, o seu show aqui no Artcast, entre em contato comigo também lá no @artcast, que me manda a sua proposta, a sua notinha, que eu faço aqui esse minutinho de post-it exatamente para divulgar, para incentivar a arte, porque precisamos de espaços para falarmos, para fazer chegar ao público, e esse é um espaço aqui no Artcast que eu vou dedicar sempre ao início dos episódios. Arrasou? Agora sim, vamos ao tema do nosso episódio, que é a criança que você foi. Se orgulharia de quem você se tornou? Vamos lá. Pensando o episódio de hoje para falar de criança, eu me conectei com a Marilinha, pequena, que brincava de teatro no prédio. O lugar onde eu morava tinha um espaço assim embaixo para as crianças brincarem, tinha um parque enorme, era no bairro do Limão, num prédio chamado vulgarmente de abecedário, porque eram blocos com letras, eram blocos alfabéticos, em ordem alfabética. Então tinha um bloco A, B, nananana. E a gente brincava ali, eram muitas crianças. Eu e aqui imagino que você também está me ouvindo, vivenciou uma infância sem celular. Internet chegou só aos meus 15, 16 anos, fortemente. E foi muito incrível, assim, a minha formação da minha criança interior nesse prédio, onde a gente brincava de teatro, onde a gente brincava de polícia e ladrão, onde a gente brincava de todas as brincadeiras de grupo, de corpo. E os meus amigos, impactou tanto que todos os meus amigos de alguma forma foram para áreas de comunicação, de criatividade. Eu tenho um amigo que se tornou um coreógrafo incrível, um outro que se tornou um publicitário incrível, dois, né, que se tornaram publicitários incríveis e referências, todos esses referências nas suas áreas. Economistas, relações públicas, enfermeiras, mas todas com um quê imaginativo muito forte, que nas brincadeiras já se mostravam. A gente brincava de escolinha, e é engraçado que esses meus amigos, a gente escolhia as áreas, assim, então, sei lá, a professora de matemática, que era uma dessas minhas amigas, hoje ela é economista, mas, e eu fico imaginando o quanto essas brincadeiras impactaram nessa formação dela como adulta, como um ser humano que contribui para a sociedade. E eu no teatro, a gente brincava de teatro, a gente tinha uma banda imaginária, ninguém tocava nada. Eu toco instrumentos hoje, mas naquela banda ninguém tocava nenhum instrumento, era uma banda imaginária. A gente escrevia roteiros para séries de televisão que nunca chegaram à televisão. E aí, pensando sobre isso, onde está, pergunta que eu faço para vocês, onde está aquela curiosidade impulsiva da nossa criança interior?
Onde está a entrega, o frescor, a coragem, a brincadeira, a alegria, o sonho, a arte? Onde está? Creio que está guardada num núcleo muito especial e profundo dentro de nós, que a gente precisa se reconectar com ele, que a realidade massacra, aprisiona esta curiosidade que ali estava. E creio que para muitos artistas que aqui estão me ouvindo hoje, e digo para mim mesma também, que estou me ouvindo também, que hoje as minhas escolhas como adulta, elas são impulsionadas por aquela criança que ali estava brincando no prédio de tudo isso. Aquela criança sonhava em ser uma atriz, entrou num primeiro curso de teatro com 10 anos de idade e nunca mais parou. Mas aquela criança, ela me ajuda até hoje nas escolhas que eu tomo. Por muitas vezes eu tento silenciá-la e afastá-la, e ela tá ali batendo na porta o tempo inteiro. A nossa profissão criativa, a nossa profissão ser artista, exige uma escuta verdadeira, uma reconexão com essa criança interior. Senão a coisa não vai. Porque é nesse frescor, é nessa curiosidade inicial, é nessa entrega, é nessa coragem, é nessa alegria, é nesse sonho que está a fonte da nossa profissão. E a gente esquece disso, a gente afasta disso, a gente acredita que isso não deve ser levado a sério. Imaginação se aprende, imaginação se treina. Apesar da gente ter nascido com essa capacidade de imaginar, ela não se mostra sozinha. Ela pode inclusive ser silenciada, ser aprisionada, mas a gente pode revivê-la, se reconectar com a gente mesmo, com a nossa criança interior, é fundamental para o frescor da nossa profissão, para o frescor criativo da nossa profissão. É a gente olhar para a gente quando criança, as nossas escolhas verdadeiras e do nosso propósito quando criança, sem esses medos todos, esses monstros todos que a gente alimenta diariamente dentro da gente, ela ali está. A pergunta inicial, então, desse episódio, agora eu faço para você. A criança que você foi, se orgulharia de quem você se tornou? Olha, fecha os olhos e parece uma autoajuda, mas não deixa de ser. A gente aqui no Artcast é o nosso momento de se encontrar, de eu falar no pé do seu ouvido, da gente se conectar aqui mesmo à distância. Mas aproveita aqui que a gente tá sozinho, só eu e você, e fecha os olhos e olha essa criança que você foi, olhando para você hoje. E perceba a admiração dela para aquilo que você se tornou, porque ela vai levar vários sustos, provavelmente. E conversa com ela. Ela se orgulharia das escolhas que você teve? E qual conselho que ela pode te dar para todos esses problemas, todos esses entraves que você está agora? Qual conselho que ela te dá? A Marilinha olharia para mim assim e falaria: pô, continua sendo essa mulher espontânea, verdadeira, chorona, canceriana. Continua sendo, porque essa espontaneidade vai te levar muito longe. Sei lá, eu acho que ela falaria isso pra mim. E o que a sua criança falaria pra você?
O que ela te daria de conselho para isso que você está vivenciando hoje, que são problemas tão difíceis como adulto? Como a criança resolveria? As crianças, elas têm essa espontaneidade do falar. Hoje eu me encontrei com um rapazinho, um menininho no elevador, e ele ganhou um relógio. E aí eu falei, caraca, que relógio legal, cara, né? Você gostou? Ah, gostei muito, olha como ele funciona. Ele balançava assim e tinha um Homem-Aranha. Aí eu falei pra ele, e tenho certeza que esse Homem-Aranha é o personagem que você mais gosta. Ele falou, não. Aí a mãe olhou pra ele assim e falou, como não? Você gosta do Homem-Aranha? Ele falou, sim, eu gosto, mas eu disse pra você, eu gosto mais do Mario. A mãe ficou com uma cara assim. A criança não tem essa trava do ter que falar ou ter que se inibir para agradar. A criança, ela é. E nós, artistas, a gente escolheu uma profissão que exige que a gente seja. Se a gente é metade, a gente não é artista. Se a gente não está falando realmente o que a gente precisa e quer falar, a gente não é artista. Se a gente está fazendo arte só para agradar o outro, a gente não é artista. Ser artista é ter essa conexão com essa criança que fala para agradar ela. A criança não fala para agradar ninguém. Ela faz para agradar ela. O tesão é dela. Ela está inteira quando ela está vivenciando aquilo que ela está vivenciando. Eu dou aula para crianças também, né? Eu dou aula do grupo 1, assim, que é o antigo jardim, até o terceiro ano do ensino médio e para o ensino superior também. E quando eu me encontro com essas crianças, vejo eu tô tão cansada de dar aula, tô tão exausta, a gente tem que tirar, assim, o coelho da cartola, né? Para estimular aqueles alunos e tal. Então, ainda final de ano, a gente tá exausto. E aí eu entro na sala de aula, primeiro que é mágico, né? A criança me vê assim e elas me abraçam, elas querem contar o que fizeram. Tá. Aí eu entrego a proposta da atividade, que eles chegam ávidos, né? Por conhecimento, é até desesperador, porque você fala, meu Deus, é muita energia. E quando eles estão na atividade, eles estão inteiros. Não tem WhatsApp, não tem horário, não tem o colega do lado, tem eles só e o prazer deles. Para aquele momento, eles estão inteiros, entregues. E aí, quando bate o sinal dos 50 minutinhos ali de aula, eles fazem até o A do Jô Soares, né? Ah, acabou. Alguns choram, é uma frustração absurda que eles vão voltar para a aula e tal. Mas eles curtem tanto. E por que a gente deixa de curtir o tanto? Ser artista é talvez a única, e posso estar sendo equivocada, mas vou levantar a bandeira da nossa profissão, a única em que a gente tem oportunidade de trabalhar com essa criança interior de verdade. E as pessoas vão pagar por isso. Eu acredito que o público ele paga, o público se interessa quando aquela obra ela é verdadeira e faz ela, através da obra, olhar e pensar: que loucura esse artista tá fazendo, ele é louco. Apesar de toda a realidade, de todo o massacre do mundo, ele tá me fazendo sonhar. Ele tá me fazendo agir, ele tá me fazendo pensar. Que loucura! Como ele consegue? Apesar de todos esses pesares, apesar da conta para pagar, apesar da água, da luz, do aluguel, ele tá ali. E é muito louco, eu falo como artista, assim, manter isso. Fazer com que a gente mantenha isso. Aproveita o dia de hoje para se reconectar com essa criança. E sempre se reconecte com ela. Eu falo muito isso, parece até meio louco, né? Eu falo muito aqui no episódio.
Tenha momentos, da mesma forma que a gente marca na nossa agenda momentos para sair com os nossos amigos, com o marido, com o companheiro, com os familiares, tenha momento para sair com você, de verdade, para você se dar o prazer máximo de estar com você, de brincar com você, de estar com você, de se reconectar com essa criança, de fazer aquilo que realmente te dá prazer efetivo. E se reconecte com a sua arte. Eu tenho certeza, e fale comigo lá no inbox, lá no Instagram, que a fonte daquilo que você é hoje está ali, naquela criança. Que ali, quando criança, você estimulou muito aquilo que ou você deseja ser até hoje, tá escondidinho aí, ou aquilo que você é, que você tomou coragem para ser. Eu imagino que tenha nascido ali quando criança. Todas as histórias que eu ouço nas mentorias que eu faço, enfim, dos meus amigos e tudo mais, a criança foi muito importante. Aquelas brincadeiras, aquelas responsabilidades, entre aspas, nas brincadeiras, aquele posicionamento que a criança toma, surge, ressurge, a gente toma atitude na vida adulta, porque ali quando criança já o propósito estava puro, sabe? Puro. Que a gente nasce, eu acredito, né? Que a gente nasce para descobrir o nosso propósito. E que a gente tem, seja ele qual for, mas que a gente tem que descobrir. Não tem nada pronto, nada predestinado. Mas que a gente pode descobrir a nossa pecinha do quebra-cabeça. Não é só ficar esperando a coisa acontecer. Não, a gente precisa descobrir. E descobrir é agir. E eu acredito nisso. Aí é uma crença bem pessoal. Enfim, espero que você se reconecte com a sua criança. Espero que ela se orgulhe muito daquilo que você se tornou. Ou que ela, se você ainda não conseguiu se tornar aquilo que você deseja, que ela hoje te incentive verdadeiramente a respirar e voltar pro caminho certo, sabe? Arrasou? Vai lá comigo, fala comigo lá no Instagram, @podcastartecast, tudo junto, arte com E, artecast. E vamos conversar mais sobre esse episódio. Se você quiser falar comigo, se você quiser assinar o Close Friends, se você quiser mandar a sua exposição, sua peça, seu show para eu falar aqui, enfim, vamos conversar. Eu amo falar com vocês, é um prazer absurdo e saber que tem alguém aí do outro lado. Arrasou? Um beijo e até a próxima.